Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live. Eu sou Emília Cac, dentista clínico há mais de 29 anos, professor de prótese fixa há mais de 25 anos, sou especialista em prótese dentária, mestre e doutor em biomateriais. E gostaria de lembrar a vocês que estão entrando aí, muito obrigado por estarem aí, que o meu curso online, as inscrições estão abertas. É um curso onde eu ensino passo a passo, desde o planejamento até a cimentação e ajuste de uma coroa only, ilha posterior, metal, cerâmica, resina composta. Eu ensino todos os passos, ok? Então tá tudo explicadinho, tem um link lá na minha bio, clica lá que tá tudo explicadinho e você pode se inscrever. Olá, Ana, tudo bem? Como vai? Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre: você sabe escolher as melhores brocas para o seu preparo cavitário? Eu vou falar sobre brocas em geral. Love BTS, engraçado. Vou falar sobre brocas em geral. Sabe que existe diferença, né, para começar, existe diferença entre broca e ponta diamantada. E aí, Felipe, boa noite. Tudo bom, gente? Broca são aquelas pontas que têm lâminas. Carbide são brocas. Carbide, 12 lâminas, 15 lâminas, 18 lâminas. 15 acho que não tem, né? 12, 18, 30 lâminas. Essas são brocas. E as que têm diamante são pontas diamantadas. Então, quando você fala broca, é lâmina. Broca não é, quando você fala broca, não é ponta diamantada, é ponta diamantada ou broca. A gente sempre confunde, mas você vai entender, né? A gente entende, sabe que é a broca diamantada. Mas tudo bem, é só uma questão de denominação. Então, primeira coisa, que quando você vai usar uma broca em dente, quando coloca uma broca na boca, você tem que lembrar que tem que refrigerar. Boa refrigeração. Nós temos que ver se o sistema lá de refrigeração, principalmente a saída da água lá na alta diamantada, na alta rotação ou nossa ponta multiplicadora, está saindo água. Porque qualquer tipo de corte, seja a broca corta, seja a ponta diamantada que é diamante, ela gera atrito, gera calor. Então tem que ser refrigerado. Tem que ser refrigerado. Então você tem que ver o que você vai cortar primeiro. Qual o objetivo? Por que você está acionando lá o pedal e fazendo o corte? Se você vai cortar dente, vai remover uma amálgama, vai cortar resina, vai cortar um metal, você vai tirar uma zircônia. O que você vai cortar? Então, primeira coisa, vamos por partes. Dente. Você vai fazer um preparo cavitário ou fazer um corte para broca, né? Um corte para cirurgia, odontexão, cortar um dente. Você pode usar tanto uma broca carbide quanto uma ponta diamantada. No caso de dente, você pode usar os dois, sempre com muita refrigeração. Se você for cortar uma amálgama, remoção de amálgama, aí sim tem que ter muita refrigeração. Sabe que o problema, um dos grandes, ou talvez o maior problema da amálgama na sua remoção, um dos, né? Porque o amálgama também, o mercúrio indo para a rede de esgoto também não é legal. Mas se você não refrigerar o amálgama com água, ele vai gerar calor, vapor e o amálgama, o mercúrio do amálgama tem um ponto de ebulição um pouco mais baixo. Se você aquecer muito com a broca sem refrigerar, o vapor do mercúrio é altamente tóxico. Altamente tóxico. Então, muito cuidado com a amálgama na sua remoção. Tem que ter muita refrigeração. Além disso, a refrigeração, quando você está entrando nas caixas proximais, lá embaixo, assim, está muito distante, às vezes o corte, às vezes está muito profundo, às vezes as caixas dificultam um pouco a refrigeração, a chegada da água na área de corte, tem que prestar atenção nisso também.
o corte, né? A região do corte sempre tem que estar refrigerado, tá? Muita água, no amálgama principalmente. Então, qual a melhor ponta ou broca para você remover o amálgama? Tom metal. Qual que é a diferença de uma broca e de uma ponta diamantada? A broca tem lâminas, ela vai cortando, ela corta, são 6 lâminas, 12 lâminas, 30 lâminas, tem um monte de faquinhas lá cortando. E a ponta diamantada, ela abrasiona, ela desgasta. É uma ponta de metal com pedras de diamante incrustadas, né, coladas. E essas pedras vão cortando o dente, ou cortando qualquer coisa que tiver na frente. Então, assim, isso aí você não pode explicar para o seu paciente. Né? Então, vou usar a broquinha aqui que tem 6 lâminas e vão cortando o seu dente. O paciente já tem medo, você vai contar esses detalhes. Não, vou usar a ponta diamantada aqui que está cheia de pedrinhas de diamante e vai começar a desgastar seu dente. Então, a diferença é a carbide corta e o diamante desgasta, abrasiona. Essa é a diferença. Então, quando o dente pode ser ponta tanto broca de corte, carbide, quanto diamante. A ponta, o amálgama, como é um metal, estanho, mercúrio, cobre, tem que ser corte, tem que ser broca, carbide, corte. 1557, 1558, nova. Quanto mais antiga a broca, mais vai gerar calor, pior. Então, 1557, 1558. Cortar metal em geral. Vou tirar uma RMF, vou cortar um coping de metalocerâmica, metal. Também, assim como a amálgama, uma broca carbide. 1557, 1558, brocas de corte, muito bem refrigeradas. Então tem os metais que são mais macios, mais fáceis de cortar, prata estanho. Você pega a prata estanho com a broca 1557 nova, corta muito. Níquel cromo é um metal muito duro. Então se você for tirar uma coroa de níquel cromo, é muito duro. Você vai ter que ir com a broca nova, muito refrigerada, e ter paciência. Vai cortando, aos pouquinhos vai cortando. Então, brocas diamantadas, pontas de carbide para metal. E se você vai cortar resina composta, remoção de resina composta, é mais fácil, né? Um material menos resistente ao corte. Mas não é corte, é desgaste. Você vai usar a ponta diamantada. Então, a resina composta, ponta diamantada. Cerâmica, ponta diamantada. A cerâmica, o IMEX, ele é muito duro. Resina é tranquilo de cortar. Você põe a broca nova, corta rapidão. Agora, a cerâmica, o IMEX, é muito dura, sabe? Você tem que usar pontas diamantadas novas, muita refrigeração e ter paciência. Quando você está programado para cortar, tirar uma peça de cerâmica, uma only, somente only é mais difícil de cortar do que uma coroa. Uma remoção de coroa é mais fácil. Agora, uma only de cerâmica, você pode reservar um tempo a mais aí, porque você vai demorar a cortar. E tem que ter muita água, muita refrigeração, broca nova, para não esquentar muito, não gerar algum dano para o seu paciente. Então, muita refrigeração. É muito importante, sempre refrigeração no seu dente, né, no corte. Tanto no corte quanto no abrasionamento, né, no desgaste que a ponta diamantada promove. Tá? Então, esses detalhes são muito importantes. Né? Você saber qual tipo de broca vai utilizar, dependendo de qual material você vai cortar. Então, carbide tem uma função, ponta diamantada tem outra função. São coisas diferentes. Então, tem algumas características das brocas. Carbide, por exemplo. A broca carbide, quanto menos lâminas tiver, ela vai cortar mais. Engraçado, né? A gente acha assim, quanto mais lâminas, quanto mais facas tiver, mais vai cortar. Então, por exemplo, você pega uma broca de corte a 1557, 1558, ela tem 6 ou 8 lâminas.
E além dessas lâminas, tem uns dentinhos assim no meio das lâminas para aumentar o poder de corte. Então, broca carbide, quanto menos lâminas, mais corte. Então, se você vai pegar uma broca 12 lâminas, 30 lâminas corta quase nada. 12 lâminas corta. Elas são brocas para dar acabamento, alisar as paredes. Porque elas cortam menos, cortam mais regular, mais liso. Então, elas servem mais para acabamento. Brocas de corte pesado, aí você vai usar broca carbide. De menos lâminas, 6, 8. Né? Cortar um dente, cortar um metal. Né? Tipo 1557, 1558, menos lâminas. E na ponta diamantada, o que acontece? Poder de corte, mais lâminas? Não tem, né? Ponta diamantada não tem lâminas, tem diamante. Ponta diamantada funciona da seguinte maneira. Vou esfriar um pouquinho, tá quente aqui. Quanto maior o diamante que está impregnado na ponta diamantada, maior poder de corte. Daí vem as cores das pontas diamantadas. Quer ver aqui, ó? Vou colocar, já mexi no mouse aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. Preta, verde, azul, vermelha, amarela e branca. As que são mais fáceis de encontrar no mercado são azul, vermelha e amarela. As outras, a preta quase não é difícil de achar. A branca, mais difícil ainda de achar. Então essas brocas, elas têm um poder de corte diferente. A preta, essa com a faixa preta, ela tem o maior poder de corte, porque tem os diamantes maiores. Já a broca com a faixa verde, ela tem uma granulação um pouco menor, mas é feito para desgaste também, corte pesado. Então quando você for cortar uma coroa IMEX, que é muito dura, uma Only, por exemplo, para você gastar menos tempo, você pode usar uma dessas aí, preta ou verde, que ela desgasta muito, com muita refrigeração, aí você gasta menos tempo. Quando você vai fazer um preparo cavitário, cortar dente, esmalte, você pode usar essa azul, que ela tem um diamante um pouco menor, mas um grande poder de corte também. Para dente é muito boa. Para preparo cavitário, você vai desgastar muito dente, abaixar a cúspide, é uma ótima broca para você fazer isso. A broca vermelha já é uma broca com uma granulação mais fina, para dar acabamento. Ela é muito boa quando vou fazer preparo de lente de contato. Eu já vou só para vermelha, eu nem uso azul. Quando a broca não tem cor, geralmente ela é azul. Granulação igual a essa azul aí. Às vezes muitas brocas não tem nem cor. Geralmente é essa granulação da azul, um corte maior. Então, eu gosto muito, para quando vou fazer preparos de lente de contato, mínimo desgaste, né, minimamente invasivo, eu gosto da broca faixa vermelha, porque ela corta, já deixa liso e eu não quero cortar muito, quero cortar pouco, um desgaste bem delicado, aí eu uso a vermelha. A amarela eu gosto de usar para dar acabamento, ela é para acabamento, ela corta pouco. Então, dependendo da mão, né, se você colocar a mão levinha no bom instrumento rotatório, a superfície fica lisa, muito lisa. Então, para acabamento, ela é ótima. E a branca, sinceramente, eu nunca usei. Difícil achar. E eu acho que vendendo eu nunca vi. Mas ela é mais fina ainda. Eu acredito que ela deixa bem lisinha a superfície. Mas tudo depende também da sua mão, do peso que você coloca lá, da força que você coloca na broca. Que nem é bom também, né? Que quando você coloca muita força na broca, você força muito o rolamento da caneta ou do multiplicador. Então você diminui a vida útil desse rolamento. Então tem que ser mão leve. Eu costumo falar que quando você está com a broca na mão, com auto-rotação, é como se fosse um pincel, né? Você sempre vai usar ela como se fosse pincelando o dente. Nunca você vai forçar. Você já furou parede? Quando você fura parede, você vem com uma furadeira e vai no vento contínuo, né? Broca não.
para você não aquecer o dente, né? Você, mesmo o dente tratado endodonticamente, não pode esquentar, porque aí você tem também o ligamento periodontal. Você pode atingir, dependendo do calor que você vai gerar, você pode gerar danos no ligamento periodontal. Então, você tem que passar a rotação como se fosse um pincel, pincelando, certo? Então, opa, essas são as cores, né, para você poder usar o melhor de cada broca. O melhor de cada broca você vai utilizar, ponta diamantada. Você vai usar a cor, né, explorar o máximo do potencial da broca em função do que você está querendo fazer. Muito corte, eu quero desgastar coisa muito dura, IMEX, granulação mais dura, acabamento, né, vermelho, azul. Então você tem que saber racionalizar, né, o uso racional das pontas diamantadas. E tem também, você tem que utilizar, você tem que prestar atenção na forma da broca. Por exemplo, se você for fazer um preparo para metal, uma onlay de metal, por exemplo, as paredes internas têm que ser todas ângulos diédricos retos, para ter retenção mecânica. Então, para ter isso, você tem que usar uma broca de extremidade reta. Olha só, se você quer fazer ângulo diedro interno reto para metal, ter retenção mecânica, você tem que usar uma broca reta. Mas se você for fazer preparo para uma material estético, uma resina indireta ou uma cerâmica, então tem que ser uma broca de extremidade arredondada, tipo essa aqui, 4138. Essa é a broca que eu mais gosto de usar, que eu mais uso. Se eu pudesse escolher, você tem que escolher uma broca para a sua vida inteira, só usar uma. Essa é a que eu mais uso, 4138F. Adoro ela. Adoro ela para poder fazer rebaixamento de cúspide, para poder fazer acerto de paredes, acertar ângulos internos, porque como a ponta dela é arredondada, você vai promover um ângulo interno arredondado, próprio para materiais estéticos, principalmente cerâmica. Então, essa é uma excelente broca. Como ela tem um diâmetro maior, se você for rebaixar a cúspide, quanto maior o diâmetro da broca, mais liso vai ficar a superfície. Se você usa uma broca muito fina para fazer um rebaixamento de cúspide, desgastar paredes, você vai criar edentações na broca. Ela vai cortar, mas vai criar uns dentes. Então, quanto maior o diâmetro da broca, eu acho melhor para a superfície. Além disso, essa broca ela é troncocônica. Então, quando eu quero dar uma expansividade, eu só coloco ela na vertical e a própria expulsividade, né? A geometria da broca, ela deixa a parede expulsiva. Então, a broca é muito legal de usar, eu gosto muito dela. Uma outra que eu gosto bastante é essa aqui. Aquela eu uso bastante, essa também, sempre quando ela cabe, porque ela é muito grande, né? Eu gosto muito de usar essa broca que chama 4137F. Eu uso ela para palatina. Aquele excesso de... Quando você vai fazer uma faceta, aí você usa guia faceta anterior, né? Você usa a concha palatina, depois remove aqueles excessos de resina. Eu gosto de passar uma dessa mais amarela, que desgasta pouco. Aí ela desgasta quase que só a resina. Eu passo ela lá. Por palatina eu tiro os excessos. Com uma rotação baixa, eu vou mostrar amanhã os equipamentos, né? Na live de amanhã, eu gosto de usar multiplicador, motor elétrico e rotação baixa, eu vou tirando só a resina, tiro os excessos, bem tranquilo. Então essa broca, ela, como o diâmetro dela é grande, ela deixa a superfície lisa. Eu gosto muito dela. Quando dá, eu até deito ela assim, trabalho com ela deitada na superfície, paralela à superfície, ela lisa, deixa tudo lisinho. Uma F, uma FF, maravilha. Eu gosto muito dessa broca. E quando eu tenho que fazer algum tipo de separar... Ixi, cortou até a ponta dele aqui. A broca é fininha, é 3200. Ela é fininha. Quando eu tenho que separar algum ponto de contato,
Quando é metal, né, quase não faço mais, mas para fazer o bisel lá na caixa proximal lá embaixo, fazer um bisel. Né? Eu gosto muito dessa broca, principalmente como eu faço muito cerâmica, resina indireta, eu tiro o contato. Eu gosto de broca fininha para tirar o contato, quando necessário, né? Tirar o contato, às vezes não precisa. Então essa broca é muito legal para isso. Outra broca que que eu gosto bastante, que assim, eu tinha ela no meu estoque de brocas, mas eu não sabia para que servia. Essa broca é 3183, até escrevi ali para não esquecer. Ela serve, eu tinha essa broca aí, o professor Minho Fagia, quando eu trabalhava lá com ele, um professor meu que tinha lá na UFMG, ele me mostrou assim, eu vi a broca lá, ele falou, Gia, pra que serve essa broca aí? Que eu nem sei pra que serve. Ela serve para poder fazer, quando você vai fazer um núcleo de preenchimento de uma coroa posterior, de um pré-molar ou molar, ou você está fazendo núcleo metálico fundido com Duralex, está terminando dando a forma lá com a broca na boca, você pega ela faz o sulco principal, né, essa parte mais assim, ó, você vai no sentido mesodistal, então essa parte mais protuberante faz o sulco central e as duas vertentes de uma vez. Ao invés de pega a broca assim, depois vira, faz assim as duas vertentes, né? Porque o seu núcleo metálico fundido ou o núcleo de crescimento tem que ter a forma das vertentes e o fundo do sulco central, certo? Então essa broca já faz automático. É muito útil essa broca, muito legal. Gosto bastante dela. Então, são as brocas. Eu praticamente uso a 4137, 4138 e a 3200 para fazer praticamente tudo. Vez outra, talvez eu use outra broca para outra função. Uso a esférica. A esférica eu uso para poder fazer ajuste. Porque ajuste tem que ser pontual. O carbono bateu, desgasta aquele local. Então a broca esférica de maior diâmetro, uma 1014, 1016. 1014 eu usava quando eu fazia a técnica de silhueta, né? Você fazia um sulco central lá na região cervical, um sulco, né? Entrava metade da broca, fazia um canal de orientação, né, de 0,7 milímetros. Mas hoje eu não faço mais a técnica da silhueta, mas eu já fiz muito. A esfera que eu usava para isso, e hoje eu uso para poder desgastar os contatos no ajuste. Vou tirar aqui. Então a esférica eu uso para tirar os contatos no ajuste oclusal. E acho que só. A cilíndrica. Quando eu faço sulco de orientação, você tem que usar uma broca cilíndrica, não dá para usar uma troncocônica. A 4138 ela é uma troncocônica extremidade arredondada. Então você tem que usar uma cilíndrica para fazer sulco de orientação, que ela tem o mesmo diâmetro. Né? Sulco de orientação tem que ser uma broca cilíndrica, que ela tem o mesmo diâmetro em toda a sua extensão. Então são as brocas que eu mais uso. Então são 5, talvez. E aquelas brocas que tá na lista, que professor, eu fiz um aperfeiçoamento, eu fiz uma especialização, eu fiz a graduação, eu tenho um tanto de broca lá que eu não uso. E agora, o que eu faço com elas? Essas brocas que eu não uso, as formas que eu não uso, que já acabaram, já usei todas também, eu usei muito para tirar IMEX. Quando eu tinha que desgastar para remover cerâmica, que são os mais duros, eu usava essas brocas que eu não usava para nada para remover cerâmica. IMEX principalmente. Que aí haja broca, ela gasta. Para te remover uma onled de IMEX, você gasta quase que uma broca. Amanhã na aula de equipamentos, eu vou mostrar para vocês motor elétrico e um modificador que aquela broca 1558 que você achou que não tinha mais corte, estava cega, se você coloca o modificador, dá para você usou acho que nem metade, né, do poder de corte dela. Porque a autorrotação parece que é potente, bom, mas não é tão assim. Mas, então, eu queria trazer para vocês uma coisa que eu descobri. Tem coisas que eu descobri
muitos anos depois de formado, foi uma representante da KG que veio aqui uma vez que me mostrou, que eu nem sabia que existia. Que é esse aqui, ó. Limpa-brocas da KG. Isso aqui parece que é mágico, sabe? Eu já vi aquelas brocas de escova de aço duro para lavar, né? Lavar. Aquelas brocas diamantadas ficam brancos, sujos, não sai por nada, sabe? Fica encardida. Se você aciona lá a alta rotação e coloca aqui, ó, meio que um passo de mágica, 90% dos casos ela sai. Só rodar aqui ela sai tudo. Eu não sei de que é feito isso, mas limpa tudo. E não é caro. Eu não sabia que existia esse negócio aqui. E é muito legal. Outra coisa legal que eu uso sempre, é esse aqui, ó. Esse aqui pra mim é uma beleza. Eu gosto, adoro isso aqui. Disco Hexa Cerapol. Tô falando de brocas, né? Mas eu queria dar esse macete, sei lá, macete. Coisa que eu gosto muito de usar. Pra mim serve pra muita coisa. Então o disco Hexa Cerapol tem cinza e rosa. O disco Hexa Cerapol cinza eu uso pra polir dente. Eu tenho que fazer um ajuste, alguma coisa, um desgaste no dente, um desgaste pontual. Aí tá lá o esmalte áspero. Eu uso Cerapol. Cinza e rosa. Às vezes até brilha. O cinza ele desgasta e dá o acerto, e o rosa dá o brilho. Ah, eu vou desgastar a cerâmica, ajustar a cerâmica. Cinza, Hexa Cerapol, cinza e rosa. Às vezes até metal, mas metal dá para poder fazer também, só que ele suja, né? Ele fica impregnado, fica manchado. Aí eu não gosto de usar, mancha minhas pontinhas de Hexa Cerapol. E elas são baratas, né? Deve custar, eu acho que nem 10 poucos, 12, sei lá. Eu tenho um monte, comprei um monte e deixei que não pode faltar. Eu gosto quando eu tenho dois, como é que chama? Dois mandris de contra-ângulo. Um com disco Cerapol novo e outro já desgastado, tipo meio diâmetro, que aí eu consigo entrar nos locais menores. Quando ela está muito grande, dente posterior não dá, né? Ou palatina, né? Devido a um diâmetro grande, às vezes não dá. Aí eu gosto, eu tenho dois mandris para o mesmo Cerapol. Um grande novo, onde ela alcança, ela vai, e um pequeno, onde uma grande não alcança, veio com a pequena. Para mim, ela assim, é um as, né? Tem um coringa, né? As não, coringa. Ela serve para muita coisa. Ah, resina também, eu uso ela. Quando eu tenho que fazer um desgaste grande, sabe? Sabe quando você passa o Softlex, né? Isso é anterior, você passa o Softlex, aí fica um degrau. Degrau assim, uma linha branca, entre uma resina que você fez uma camada e outra, fica uma linha branca. Cerapol resolve isso, na maioria dos casos. Você passa assim, ó. Você já viu aqueles caminhões na neve, assim, quando tem neve? Aí passa um caminhão, um trator que vai, tipo, limpa trilho, vai tirando assim. Eu sempre lembro do Hexa Cerapol. Limpa, resolve lá. Gosto muito dele. Olá, Amanda, tudo bem? Então, você faz esse tipo... eu sempre tenho, não pode faltar. É o famoso bom e barato. Não tem coisa melhor. Geralmente o bom é caro. Bom e ruim é pior. Mas o bom e barato é o melhor que tem. Então, Cerapol cinza, rosa, e tem até o verde, né? Que é o extra brilho. Esse eu não uso muito não. O rosa já me dá um brilho bem legal. Ok, pessoal? Então, sim, minha proposta de live são lives curtas, 30 minutos, compridos. 30 minutos compridos, né? Então, eu começo pontualmente às 18h30, são 19h. Então, só finalizando aqui, eu queria lembrar mais uma vez que as inscrições do meu curso online estão abertas. Dediquei muito tempo, né? Com muito carinho, todo o meu conhecimento de 30 anos de experiência, né, de técnicas fazendo prótese fixa. Eu coloquei tudo que eu já testei, errei, testei, acertei, materiais que eu testei, não gostei, testei, gostei. Toda a minha experiência, minha expertise de 30 anos está nesse curso. Espero que vocês gostem, né? Quem tiver a oportunidade de fazer inscrição lá.
Qualquer dúvida, Tozone, pode mandar aí. Oi, Diego, voltou? Só viajando? Então, beleza, Diego, obrigado, tá aí. Então, tá lá na minha bio, né, a inscrição, quem quiser lá, dá uma clicada lá e conhece mais do curso. E será um prazer ter vocês lá com a gente na nossa turma do curso, ok? Curso online, tá, gente? Então, muito obrigado, boa noite. Amanhã eu vou dar uma live sobre equipamentos necessários para uma odontologia de alta performance. Não é que você tem que comprar, mas põe na sua listinha lá de desejos, que são investimentos feijão sem bicho. Já fiz muito investimento que eu comprei e não usei. Tipo um scanner, comprei e não usei. Mas é muito útil. Só que esses são realmente investimentos. Investimento. Você gasta, para ganhar dinheiro tem que gastar. São investimentos que você, menos para mim, né, que eu acho que é útil. Você compra e usa. Vale cada centavo. Talvez não são coisas baratas, mas um dia põe na lista. Não precisa comprar agora. Põe na lista. Ok? Então, muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Boa noite, bom descanso. Né? Trabalhamos todos muito hoje. Bom descanso. Tchau, tchau. Obrigado. Um abração. Ô, Fernando. Valeu, cara. Muito obrigado. Tchau, tchau.